o amor de Deus é derramado sobre nós, meus irmãos. E é interessante que é gratuitamente esse amor. Ou seja, aqui fica salientada a graça de Deus. O amor de Deus é gratuito. Deus não nos deve nada. Por que eu estou batendo nisso? Porque há pessoas que têm uma ideia errada. Pensam que Deus deve algo ao ser humano. Não. Se Ele deve, já não é graça. Se Ele deve, já não é amor. Porque amor forçado não é amor. Deus faz porque Ele nos ama, e ponto final. E Ele nos ama em Cristo Jesus. O que mais? Ele nos predestina em Cristo. Para quê? Para a sua glória, o louvor da sua glória. Ou seja, Jesus morreu por nós. Fomos reconciliados com Deus por meio dele, por meio do seu sacrifício na cruz, e para um alto e sublime objetivo, para o glorioso louvor de uma graça infinitamente rica. Todo homem, meus irmãos, pois, que oculta esta glória, está contribuindo para o ofuscamento do propósito eterno de Deus. Paulo está deixando claro, meus irmãos, ele está desenvolvendo isso. Se você é eleito, se você é predestinado, se você é salvo, a sua santidade, todas essas coisas não vêm de vocês mesmos, vêm de Deus, e é para a glória dele que Ele faz tudo isso. Glorificado é o nome do Senhor. No versículo 7, meus irmãos, ele vai falar da redenção, e ele diz que esse amado, esse Jesus, é em quem temos a redenção. Pelo quê? Pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O apóstolo está ilustrando ainda aqui através da causa material, ou seja, a maneira pela qual nós somos reconciliados com Deus, que é através de Cristo. É Cristo, meus irmãos, por sua morte, que nos restaurou ao favor com o Pai. Por isso, é preciso que volvamos sempre a nossa mente para o sangue de Jesus, se quisermos que nele obtenhamos a graça divina. E ele ainda diz que, pelo sangue de Cristo, nós obtemos a redenção, a qual denominada de perdão dos delitos. Esse conceito de redenção é muito interessante na Escritura, irmãos. Quando se fala em redenção, principalmente no Antigo Testamento, se tem a seguinte ideia: haviam pessoas que estavam presas, que eram escravas de outras, e que geralmente, quando elas eram redimidas, era pago um preço por essas pessoas, e elas se tornavam então servas daquele outro que os redimiu. E às vezes, e por vezes, eram até livres por aquele que o redimiu. Então Paulo está dizendo, ele está insistindo, essas bênçãos espirituais que vocês estão recebendo, elas vêm de graça a vocês, mas elas tiveram um preço altíssimo, a morte do meu filho na cruz do Calvário, para redimir vocês. Ele pagou um alto preço. Vocês não têm nada que possam fazer para que vocês sejam redimidos, apenas se render a Deus e crer que Jesus fez isso por você. Aqui estão as doutrinas da graça, meus irmãos, sendo expostas de maneira muito clara. Nós, no nosso meio evangélico, às vezes pensamos que nós temos que pagar alguma coisa para Deus, ou que nós conseguimos alguma bênção de Deus. É simples: 7 sextas-feiras, 7 quartas-feiras, 7 não sei o quê. Aqui nós não temos isso, a gente sabe, mas eu estou falando do meio evangélico. E por que eu estou falando aqui? Porque talvez alguém ainda possa ter no seu coração, não isso, não essa coisa rudimentar, mas a ideia de que, se há algo que está acontecendo comigo de bom, é porque eu ainda pago um preço ou faço alguma coisa para o Senhor. Não, meus irmãos. Todas as bênçãos que você tem, quer materiais, quer espirituais, e aqui nós estamos tratando das maiores, que são as celestiais, as espirituais, todas elas advêm pelo propósito eterno de Deus, por sua única e exclusiva graça, de nos alcançar para o louvor de sua glória. Glorificado é o nome de Jesus. Esse é o motivo, irmãos, para nós estarmos dando glória a Deus. É interessante que nós aqui viemos dessa veia pentecostal, e às vezes nós íamos em algum culto e glorificamos a Deus por coisas das mais banais. Às vezes era até mecânico. Me lembro a primeira vez que eu fui num culto, tinha um irmão que ficava parado e ele fazia assim: glória a Deus, oh, glória a Deus. Nem sabia o que a pessoa estava dizendo, aquilo era automático, fazia parte da liturgia daquele irmão. Mas aqui, deixa eu dar uma de pentecostal das antigas aqui, né? Aqui nós perdemos, meus irmãos, a oportunidade de dizermos: aleluia, glorificado é o
o nome do Senhor. Ele me elegeu, Ele me predestinou, tudo isso pelo beneplácito da sua vontade. Eu não tenho nada para dar para Ele. Era hora de nós termos erguidos as nossas mãos e dito em alto e bom som: muito obrigado, Senhor. Louvado é teu nome, engrandecido é teu nome. Jardim Botânico tem que aprender a adorar a Deus, meus irmãos. De que maneira? Com gestos. Me lembro, Conferência Fiel, estávamos Rodrigo, só que nós não estávamos perto do Rodrigo, nosso pastor amado, sua esposa estava lá, estava o Edileno, estava o Leon. No último dia o pastor Franklin disse: por favor, agora nós vamos adorar o Senhor. Ele disse assim: movimentos corporais são muito bem-vindos, expressões corporais. Mas que nós perdemos, a gente quer ser tão anti-neopentecostal que perdemos a espontaneidade de dizer ao Senhor: muito obrigado, olha o que tu fizestes por mim, eu miserável pecador. Esse é motivo para nós nos alegrarmos, meus irmãos, para nós sairmos daqui olhando e dizendo: Senhor, tu és bom. Pelas bênçãos espirituais que nós temos, bênçãos que não nos serão retiradas, meus irmãos. As bênçãos materiais serão, talvez, ou não, mas podem ser, são transitórias. Estas coisas aqui, elas são eternas e elas não têm nada a ver com a nossa bondade ou maldade. Elas têm a ver com Deus e o seu propósito eterno. Glorificado é o nome do Senhor. Continuando, nós temos a redenção pelo sangue de Jesus. Daqui emana a justiça gratuita pela qual somos aceitos por Deus, bem como somos libertos da escravidão do mal e da morte. O texto continua dizendo: nós temos a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão das ofensas, ou seja, Deus nos perdoou os nossos pecados. Segundo o que? As riquezas da sua graça. É isso que eu estou enfatizando aqui. É a grande bondade divina que nos deu Cristo para ser o nosso Redentor. Riqueza, meus irmãos, ou riquezas. E a palavra correspondente a abundar, abundar aqui é uma expressão que tem a ver com aquilo que é mais do que suficiente, é uma fonte abundante e profunda. Essas duas palavras, elas tendem a nos dar uma visão maior da graça divina. Por quê? Porque quando nós começamos a entender quão grandes são essas riquezas que Deus nos deu, nós ampliamos o nosso conceito de graça, ampliamos a nossa ideia da graça divina. Versículo 8, ele vai continuar dizendo: e segundo as riquezas da sua graça, Ele nos fez abundar, ou melhor, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Ele vai dar dois títulos aqui, que são muito importantes: sabedoria e prudência. Ele vai falar dessas duas palavras, porque Ele quer salientar o seguinte: que os efésios, eles não precisam ouvir nem ir atrás de nenhuma doutrina que não seja o Evangelho. O Evangelho traz, meus irmãos, sabedoria e prudência. É interessante, Deus, meus irmãos, Ele não só, esse versículo está dizendo, perdoa-nos, mas Ele também ilumina com toda sabedoria e prudência, para que tenhamos a compreensão de como deve ser vivida a vida cristã. E isso é impressionante, sabe por quê? Essa sabedoria, quando nós cremos em Jesus, eu vou usar um termo bem claro: quando você crê em Jesus, você recebe de Deus, por graça, sabedoria e prudência para viver. E isso é impressionante, porque isso não é apenas intelectual ou acadêmico, mas aqui Paulo está dizendo: a origem de toda a compreensão dos detalhes do viver diário que você tem vem de Deus. Isso é bem simples de entender. Minha sogra não tem nem o primário. Nunca me esquecerei de várias vezes que aprendi com ela, eu que estudei teologia. Por quê? Porque o cristão, e aqui eu não estou dizendo para você não estudar, é muito bom estudar, aquele que crê em Cristo, um véu é tirado dos seus olhos, a sua mente não está mais embotada, e ele pode ter feito a primeira série, meus irmãos, primária. A graça de Deus vem sobre ele e lhe ilumina, para que agora, por meio do Evangelho que lhe foi pregado, ele tenha a sabedoria de todas as coisas para o seu viver diário. Isso é impressionante. Irmão Neno, amigo meu, passado terrível, impressionante, meus irmãos, uma noite sozinho na sua casa, pensando em fazer um delito muito grave. Ele mesmo diz, posso falar porque ele mesmo diz, e ele ouviu um cântico na televisão. E para ver como Deus usa o que Ele quer, era um cântico da Igreja Universal.
e dizia: eu não tenho nenhum outro em minha vida, eu não tenho mais ninguém por quem clamar. E ele não sabia o que fazer, se atirou aos pés de Jesus. Os seus olhos foram abertos no mesmo momento. Aquele homem que vivia uma vida perniciosa, meus irmãos, ele vai nos lugares aonde ele está ainda atrelado às práticas pecaminosas que ele fazia, e dizia para as pessoas: eu não vou mais vir aqui para pecar junto com vocês, porque hoje Jesus me salvou. Ele ia no outro lugar onde tinha outro problema e dizia: eu não posso mais estar aqui, porque aqui é um lugar que contradiz tudo aquilo que eu quero viver. Jesus me alcançou. Isso não depende de academia, isso não depende de nada. Quando um crente é salvo por Cristo, por graça, por este beneplácito, quando ele é alcançado, meus irmãos, os seus olhos, ou dos seus olhos, cai uma escama, e ele tem sabedoria para viver, prudência para viver. Ele sabe como se conduzir. O Espírito de Deus habita nele. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele sabe como se conduzir. Versículo, meus irmãos, de número 10, ou melhor, 9: fazendo-nos conhecer o mistério de sua vontade, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo. Paulo aqui está dizendo o seguinte, que Deus agora vai revelar o mistério da sua vontade. Havia quem se alarmasse lá na igreja de Éfeso ante a novidade desta doutrina. Visando a tais pessoas, ele apropriadamente a denomina de mistério da vontade divina. Agora é um mistério que Deus se deleitou em revelar. Como anteriormente ele atribuía a eleição deles ao beneplácito de Deus, agora também faz o mesmo com a sua vocação, para que os efésios soubessem que Cristo se lhes fez conhecido, e igualmente lhes fez conhecido o evangelho que lhes fora anunciado, não porque merecessem alguma coisa, mas porque a Deus aprouve fazê-lo. O apóstolo está nos informando que o decreto que estivera na mente de Deus oculto de adotar os gentios, agora, mantido até agora oculto, de alguma maneira ele vai revelar para eles mesmos. Ou seja, meus irmãos, a palavra mistério aqui, ela é usada em dois sentidos na literatura bíblica, na linguagem bíblica. Algo que era dado apenas àquele que era iniciado em alguma religião. Na verdade, esse era o uso das religiões de mistério que o Rodrigo nos falou que estavam próximas ali da igreja de Éfeso. Paulo, então, o que ele está dizendo? Ele está denunciando as religiões pagãs de mistério, afirmando que o mistério verdadeiro, o único mistério válido, o mistério essencial é este: Deus, por meio de Cristo, traz os homens à comunhão consigo. E mais, o outro motivo, ou outra maneira que se usa a palavra mistério, é uma verdade que ainda não fora revelada, mas que agora o é. Paulo então está dizendo aos Efésios: esse mistério, que antes era oculto a vocês gentios, vocês não tinham salvação, eram só os judeus que tinham salvação. Só os judeus conheciam os oráculos de Deus e as coisas de Deus. Agora esse mistério é revelado a vós, e vocês obtêm salvação por graça daquele que vive e reina para todo sempre. Versículo de número 10, meus irmãos: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude do tempo, tanto os que estão nos céus, como as coisas que estão na terra. Eu acho muito interessante isso, meus irmãos. Aqui está falando da universalidade. Há um texto que eu quero ler aqui, que diz assim: Paulo está falando que tanto gentios como judeus, eles agora pertencem a Jesus Cristo, e que a frase todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, significa o seguinte: Paulo tem em mente toda a criação, tanto a espiritual como a criação material, ou as coisas materiais. Ao escrever essa epístola, ele estava preocupado com a heresia concorrente na Ásia Menor, a qual colocava muitos poderes espirituais em oposição a Cristo, e também outros mediadores entre Deus e os homens. O que Paulo queria aqui, meus irmãos? Mostrar que em Cristo todas as coisas que há no universo, no mundo, na terra, os poderes celestiais, os poderes materiais, as coisas materiais, todas convergirão em Jesus e foram feitos para a glória, honra e louvor de Jesus, e a sua salvação também. É isso que ele está dizendo aqui. E é interessante o seguinte, meus irmãos: essa heresia que mostrava, ou que estava presente na igreja de Éfeso, e que tentava dicotomizar a vida, dizendo assim: olha, o que é espiritual é bom e o que é material é ruim, Paulo está dando aqui uma chicotada nela.
Ele está dizendo, não é possível dividir a vida em sagrado e secular. Quando você é salvo, tudo que há em você é santo. Quando você conhece a Jesus, todas as coisas, todas as esferas da sua vida são afetadas por Jesus Cristo. Tudo que há em você é afetado por Jesus. E essa ideia de congregar todas as coisas em Cristo aponta para Jesus como sendo o centro. E aí sim o cântico que os irmãos cantam aqui: Jesus é o centro de todas as coisas. Portanto, nós homens decaídos precisamos também, para louvor da glória de Deus, sermos redimidos por aquele que fez todas as coisas. Versículo número 11: Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aqui apenas repete as ideias que nós estamos trazendo. Só quero destacar a palavra herança, meus irmãos. A palavra herança, meus irmãos, ela tem a ver com possessão. O versículo aqui está dizendo o seguinte: nós, além de tudo, nós somos feitos herança de Deus. Nós somos a porção de Deus. Na verdade, o sentido aqui é exatamente esse: de porção daquilo que é do Senhor, os escolhidos dele, o lote dele, aquilo que é dele. Todas as coisas estão convergindo nele, que opera todas as coisas. Por que é ele que opera todas as coisas? Porque o homem não pode fazer nada para operar a sua própria salvação. É isso que o texto está dizendo também. Paulo está dizendo: observem todas essas coisas, todas essas bênçãos. Isso não vem de vocês. Vocês não têm como. Isso vai ser aberto depois no capítulo 2, quando ele fala sobre isso. Não tem como vocês conseguirem essas coisas. Isso é presente e é dom de Deus. Vocês são herança de Deus. Vocês são porção de Deus. Por último, ele vai começar agora a declinar, dizendo o seguinte: com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Depois que nós confiamos em Cristo, meus irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Que maravilha! Você sabia que o Espírito Santo habita em você? Você é templo do Espírito Santo. Aqui alguns teólogos discutem essa questão, né? Tem uns que não gostam dessa: Jesus mora no meu coração. Eu não quero entrar nisso, eu só quero dizer: você é templo do Espírito Santo. A Escritura afirma isso. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Paulo vai usar esse termo, meus irmãos, em outras epístolas. A metáfora é tomada da onde? Ele usou uma metáfora das transações que eram confirmadas pela entrega de uma garantia, para que não se deixe qualquer espaço a uma mudança de intenção. Daí, ao recebermos o Espírito de Deus, escutem isso. Isso não é para dar glória a Deus, como dizem os pentecostais, que somos nós, né? Assim espera. Reformados pentecostais, luteranos pentecostais. Ao recebermos o Espírito Santo de Deus, nós temos as promessas dele confirmadas em nós, e não precisamos mais ter o medo de que ele voltará atrás, meus irmãos. Aleluia. Por isso que é um selo. As cartas eram seladas, não voltam atrás. Os negócios eram selados, não voltam atrás. Deus não voltará atrás do seu propósito. Deus não levanta hoje: irmão Edileno, ontem eu te amei, mas hoje não amarei mais. Irmão Gabriel, ontem eu te amei, mas hoje não dá. Hoje não dá para te aguentar. Não vou te amar mais. É o selo, meus irmãos. Olha o comentário que eu tenho aqui. Eu estou tão cheio de folha, de tanto comentário, mas eu tenho que trazer isso para vocês. Olhem isso, o que significava o selo. Tanto judeus como gentios tinham crido e eram selados. No mundo antigo, o selo representava um símbolo pessoal do proprietário, meus irmãos, ou do remetente de alguma coisa importante, tal como uma carta. Era a garantia de que o objeto selado havia sido transportado intacto. Na época do Novo Testamento, havia certos cultos religiosos que tinham o costume de fazer tatuagens com o emblema do grupo em seus seguidores, para dizer: essas pessoas foram seladas. Paulo está tomando essa metáfora e está dizendo: irmãos do botânico, o Espírito Santo de Deus selou vocês, portanto descansem nele, não tem mais volta, vocês são de Cristo. Aleluia.
vencê-lo até o dia em que seremos glorificados. Por último, meus irmãos, ele fala que nós somos também o penhor. A palavra grega arrabon. Essa era uma palavra que os gregos herdaram dos mercadores fenícios. Era um pagamento parcial que dava a certeza de que o pagamento total seria feito. A palavra grega é usada várias vezes na Septuaginta, com o sentido do que? De garantia. Deus está dizendo: eu garanto a vocês que vocês são meus e que eu paguei um alto preço por vocês. Vocês são minha propriedade e não tem mais volta a isso. Eu quero encerrar fazendo algumas aplicações, como diz o pastor Rodrigo. Mas antes eu quero ler algo que é muito lindo para mim. Calvino vai dizer: não se deve considerar sua frequente menção da glória de Deus como sendo algo supérfluo, pois não há como expressar com demasiada força aquilo que é de caráter infinito. Isso é particularmente verdadeiro em se tratando do enaltecimento da misericórdia divina, para a qual toda pessoa piedosa se sentirá incapaz de encontrar linguagem adequada. Todas as línguas santas estão tão prontas a expressar seus louvores quanto seus ouvidos abertos para ouvi-los. Pois se homens e anjos juntassem sua eloquência em função deste tema, ainda assim tocariam muito diminutamente sua incomensurabilidade. Podemos também observar que não há refutação mais forte, que feche mais os lábios dos ímpios, do que demonstrarmos que defendemos a glória de Deus, ainda que eles a obscureçam. Tudo isso que eu falei tem um único propósito, e isso é descortinado no versículo 14. A glória daquele que vive e reina para todos sempre. Para Ele que nós vivemos. Portanto, eu queria apenas concluir trazendo algumas aplicações. Primeira coisa, Deus nos abençoou, como diz o texto, com todas as bênçãos espirituais, no Cristo Jesus. Que bênçãos são essas? Primeiro, a bênção da eleição. Segundo, o seu beneplácito, porque nos amou. Não escolhemos a Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, portanto, descanse em Deus. Amém. É Deus quem te escolheu. Descanse nele. Aprenda a descansar em Deus. Quando as coisas derem totalmente errado, descanse em Deus. Quando as coisas derem certo, louve e descanse em Deus. Não se chicoteie. Há crentes que não conseguem viver alegres. Parece que se vive alegre. Alguma coisa tem de errado na minha vida. Algum pecadinho está aí. Não consegue viver a alegria de Deus. Viva essa alegria, meus irmãos. E quando as coisas ruins vierem, louve a Deus também. Expresse a Ele o louvor. E quando eu digo louvo, não numa atitude esquizofrênica. Conte a sua dor a Ele, mas diga: Senhor, ainda assim eu te louvo. É interessante, meus irmãos, que Mark Driscoll vai trazer algo no seu livro que é fantástico. Ele diz assim, ele conta a história de uma mulher, Joyce, que em pouco tempo teve seu casamento perdido, patrimônio arruinado, e o seu filho de 24 anos veio a morrer em um acidente. E a Joyce pensava assim: como crente, Deus tem que me poupar dessas coisas. Eu não posso sofrer como cristão nenhum revés. Só que os revés vieram, e ela pensava: será que Deus me abandonou? Deus me deixou? Agora, quando ela entendeu que foi Deus que a elegeu, Deus que a predestinou, Deus que a amou por meio de Jesus Cristo, e tudo isso é de graça para louvor da glória dele, ela começou a deixar essas ideias de lado e começou a se firmar no único beneplácito, que é este: Deus quis que a minha vida estivesse nele. E ela se agarrou isso com tanta firmeza. Façamos como esta Joyce, meus irmãos, quando as coisas ruins vierem. Entendamos que Deus está no controle de tudo. Sabe, irmãos, eu tenho discutido muito isso com os irmãos. Nós falamos tanto que Deus está no controle de tudo, mas quando as coisas ruins nos acontecem, nós começamos a nos desesperar. Quando as coisas não dão segundo a nossa vontade, o nosso plano, às vezes nós desesperamos. O que há em nós? Confiamos realmente que Deus está no controle ou não? É hora de olharmos melhor essas doutrinas que foram expostas aqui e confiar em Deus. Segunda bênção, a bênção de sermos santos. Deus pega um imundo como eu, pecador, contrário a Ele, inimigo dele, e me torna participante de um atributo que é só dele. Você é santo. Essa semana estava ouvindo o Franklin Ferreira falar no Sínodo de Dort. Finalmente tive tempo de ouvir aquelas aulas dele, e eu e o João começamos a chorar. Ele dizendo: há crentes que invejam os ímpios.
estilo de vida, dinheiro que os ímpios têm, ou sucesso na vida dos ímpios. Meus irmãos, nós somos santos. Você tem noção do que é isso? Santos! Deus pega um imundo como nós, inimigo dele, que o afronta, e faz participante somente pela sua graça e beneplácito da sua vontade, e nos torna santos. Aleluia! Essa noite nós temos motivos para glorificar o Senhor. Ele nos torna justos. Terceira bênção, a bênção da predestinação. Repousemos nessa bênção com alegria. Deus é bom e tem bons planos para nós, mesmo em meio ao sofrimento. Deus nos escolheu e nos amou. Ele quer se relacionar conosco, Ele quer nos abraçar, e Ele fez isso tudo por amor, meus irmãos. Não foi nada por mérito nosso. Quarta bênção, a bênção da adoção. Paulo vai usar uma linguagem romana aqui, meus irmãos. Os judeus não entendiam o que era adoção, não tinha isso com os judeus. Os romanos tinham. Sabe como é que era a adoção romana? Era assim: quando alguém adotava, quem viu o filme Ben-Hur vai ver bem isso. Quando alguém adotava uma pessoa no mundo romano, sabe o que fazia? Dava a ele todos os direitos de um filho legítimo. Eu e você não somos pessoas que teríamos direito nenhum diante de Deus, mas Ele nos adotou por meio do sacrifício do seu único filho legítimo, meus irmãos. E por isso eu e você não precisamos mais temer. Nós podemos olhar para Deus e chamá-lo de pai, ou melhor, de papai, de paizinho. Nós precisamos olhar para essas doutrinas, meus irmãos, com mais alegria. Eu tenho certeza que a nossa semana, quando nós olharmos para isso, será melhor, meus irmãos. Nós deixamos de lado essas coisas, nós relegamos a segundo plano essas coisas, tão embrutecidos que nós estamos, meus irmãos. Mas a bênção da adoção está sobre você, está sobre mim. A bênção da redenção. Eu e você somos livres de qualquer coisa que nos escravizava. Você fumava? Você está livre. Você bebia? Você está livre. Você fornicava? Está livre. Adulterava? Está livre. Tinha pensamentos egoístas? Está livre. Está livre de você mesmo, como canta o Leonardo Gonçalves. Nós estamos livres de nós mesmos para uma nova vida de adoração a Deus. E tantas vezes nós permanecemos como se ainda estivéssemos escravos, não adoramos livremente aquele que vive e reina para todos sempre. Começamos a ter uma mentalidade do que é ser redimido. Alguém pagou para que eu e você estivéssemos livres. Para mim e para você é de graça, mas Ele morreu e sofreu, sabe o que, meus irmãos? A ira de Deus. Imaginem, cada pecado que eu fiz, faço e farei, foram cravados na cruz do Calvário, e a ira de Deus foi posta sobre Jesus, para que eu e você hoje pudéssemos ser livres. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse é um motivo para nós estarmos adorando muito a Deus essa noite, meus irmãos. A bênção do perdão. Em Cristo eu sou total, completo e eternamente perdoado. Não importa o que eu fiz. Deus não guarda rancor. Deus não é uma pessoa que fica lá piolhentinho lá no céu, né? Ah, tu fez isso? Deixa pra mim, tá anotadinho aqui, ó. Cuidado o olhinho que vê. Esse é um Deus esquizofrênico, meus irmãos. Não é o Deus da Bíblia. Você é perdoado. Deus disciplina a nós quando erramos, claro, porque todo pai que nos ama disciplina. Mas é para uma coisa, é para o nosso bem, meus irmãos. É para sermos moldados à imagem e semelhança de Cristo. É aquilo que o Rodrigo disse semana passada. A ênfase de Deus, não que não sejamos mais pecadores, mas a ênfase dele é a nossa santidade. Ele nos enxerga por meio de Jesus. Ele não nos enxerga mais diretamente. Há um Deus Todo-Poderoso que se coloca entre nós e o Pai, e a ira dele foi aplacada por este Deus que é Jesus Cristo. O perdão. O que te agoniza ainda que você talvez não tenha aceitado o perdão de Deus? Saiba que Ele perdoa essa noite. A bênção da graça. Você não é só salvo pela graça, a graça te acompanha até o fim da sua vida. Ela que vai manter você em Jesus, ela que vai te sustentar, ela que vai te amadurecer, e ela que vai fazer você perseverar. Pregamos no sábado passado aqui. Há pessoas que depois que se convertem pensam assim, né? Bom, a graça veio até mim para me converter, mas agora deixa comigo. Não! Isso é pecado, isso é orgulho. Quando você é salvo, a graça continua operando tudo em você, de forma que se você faz algo tão bonito para Deus, foi a graça que fez. De forma que se você vive santo, de uma vida santa e irrepreensível, foi a graça e a bondade de Deus que fizeram isso.
É só a graça de Deus que faz com que nós vivamos diante dele para a glória do seu nome. A bênção de ser selado. E eu estou encerrando. Você pertence ao Senhor. A prova disso é que o Espírito Santo é a primeira das bênçãos que espera por nós. Você realmente pertence a Jesus. Driscoll vai dizer o seguinte: por que Deus nos abençoa? É para que Ele possa nos glorificar? Ou será que é para que Ele seja glorificado? Paulo nos ensina que o alvo da bênção de Deus é a sua própria glória. Não é para mim e para você, não. Aqui não tem nada sobre nós, irmãos. Nada. É muito bom ser partícipe dessas coisas, mas o alvo é a glória de Deus. Não é à toa que o apóstolo diz que as bênçãos existem para o louvor da sua gloriosa graça, no versículo 6, e no 14 ele repete. Ele usa 2 vezes a expressão para o louvor da sua glória, ou seja, tudo isso que Deus fez por nós é apenas para a glória dele. As linhas de abertura de Efésios formam uma longa oração de louvor pelas inúmeras bênçãos que recebemos em Cristo, chamada, como eu disse, bendição ou beracá. Conforme explica um comentarista da Bíblia, a bendição ou berecá, perdão, não é beracá, berecá, manteve-se por séculos a forma mais comum de oração judaica, fundamental para a piedade da vida devota. Muito antes do primeiro século, os judeus usavam bendições longas na adoração corporativa e bendições breves na vida diária, como forma de louvar a Deus por diversos dons da graça. Haveria grande benefício para a nossa alma, escutem bem isso, meus irmãos, e para cada aspecto de nossa vida, se nós regularmente orássemos bendições como essa de Paulo. Em outras palavras, se diariamente nós nos ajoelhássemos e disséssemos: Senhor, obrigado porque tu me elegeu, obrigado porque tu me predestinou, obrigado porque tu me perdoou, obrigado pelo preço que tu pagou na cruz do Calvário, obrigado porque eu, indigno pecador, fui alvo do teu amor, isso tudo para a tua glória e só por ti, não por mim. Separe algum tempo, meus irmãos, diz o Driscoll, eu concordo, ininterrupto. Peça ao Espírito que suscite, o Espírito Santo em sua mente, as maneiras com que Deus o tem abençoado. Registre isso, quem sabe, até numa folha, um diário. Ao fazer isso, Deus se tornará cada vez maior, a graça divina cada vez mais rica e os problemas que você enfrenta cada vez menores. Quando nós fazemos isso, glorificamos a Deus como Paulo fez aqui, e nos lembramos de que tudo o que Ele fez é para a glória dEle, para o louvor dEle, e por apenas amor a nós, a nossa vida cristã é recheada de um novo sabor, de um novo sentido, de uma nova direção. A mesquinhez vai embora, os problemas, como disse o Driscoll, diminuem. Sei que é difícil isso, irmãos. Eu não estou dizendo que é fácil, mas essa noite o Espírito Santo de Deus nos convida a isso, nos convida para que vivamos tendo em mente tudo que Deus fez por nós, apenas por bondade, graça e amor. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Perdoe-nos, irmãos, a hora que passou, porque é praticamente impossível pregar tudo isso em menos desse tempo. E olha que eu corri o que pude. Até porque, meus irmãos, a vontade que eu tenho mesmo é fazer o seguinte, é parar no meio da pregação e adorar ao Senhor. Quando eu fazia esse sermão, meus irmãos, por várias vezes eu fiquei impressionado com o amor de Deus. Nós esquecemos disso às vezes. Mas essa noite eu peço que o Espírito Santo nos quebrante, que nos faça lembrar desse texto toda vez que nós quisermos falsear o nosso pé, todas as vezes que nós quisermos pensar que Deus não nos ama, ou que não está conosco, ou que não temos a bênção apropriada, seja ela material ou espiritual, para a nossa vida. Que tenhamos um hino de adoração nos nossos lábios, aquele que vive e reina. Senhor, nós te louvamos por cada bênção que aqui foi trazida a partir da tua palavra. A eleição, a adoção, a predestinação, o perdão. Te louvamos, Senhor, pela redenção. Te louvamos, Senhor, pelo selo do Espírito, pela herança que nós somos, uma herança tua, uma porção tua, Senhor. Nós te louvamos essa noite, nós te glorificamos, Senhor, porque tu és Deus maravilhoso. Não deixe, Senhor, nós clamamos,
Que em meio aos problemas da nossa vida nós venhamos a perder uma adoração a Ti por aquilo que Tu és e também pelo que Tu fizestes por nós. Que nós sejamos como o apóstolo, pessoas gratas, pessoas que entendamos todas essas coisas que Tu fizeste por nós, todas essas bênçãos celestiais que vieram através do sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. Senhor, quando a dúvida nos assolar, a tristeza, a depressão, a angústia, quando nós estivermos diante de problemas, Senhor, que nós nos lembremos que somos penhor Teu, que nós temos o Espírito, e que Tu vives em nós, e que Tu és maravilhoso, e que Tu não voltará atrás, jamais, naquilo que Tu disse na Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos que aqui está essa noite. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Pastor Rodrigo.